Olá, estamos dando início a mais um Ilus Insight, agora na presença aqui do meu amigo Rodrigo, que trabalhamos juntos há alguns anos. Vou passar a palavra para ele se apresentar e daqui a pouco eu digo por que a gente está aqui hoje. Obrigado, Mônica, pelo convite. Eu sou o Rodrigo Torio Nakamura, sou sócio-gerente do Ilus. Já trabalho com a Mônica há 10 anos, né? Estou no Ilus há 10 anos e é um prazer estar aqui com a Mônica, na presença de vocês, falar um pouquinho de custos logísticos e também um pouco sobre a reforma tributária. Se tem uma pessoa que conhece de custos logísticos, ou uma delas é o Rodrigo. Então a gente vai começar falando sobre custos logísticos nas empresas. Rodrigo, como é que é a relação entre os custos logísticos quando a gente pensa em transporte, estoque e armazenagem? Como é que eles se comportam dentro das empresas de forma geral? O custo logístico das empresas, a gente sabe que está em torno, enfim, de 10%. Como é que isso funciona? Ou, enfim, são as práticas de mercado? É interessante notar que, além da logística ter sido vista como um centro de custos ao longo dos anos, e isso tem melhorado, né, com o avanço do e-commerce, com o avanço do nível de serviço ser importante para os clientes, a logística tem ganhado uma relevância e tem tomado tornado um papel cada vez mais competitivo, né, um diferencial competitivo. Mas ainda, a visão dos custos logísticos como trade-offs, né? O que uma decisão pode reduzir um custo, impactar em outra, ainda é uma coisa que está amadurecendo mais nas empresas, né? Uma palestra do professor Spiros Lekakos, do Zaragoza Logistics Center, ele fala bastante de um conceito de um triângulo, né? Que é um triângulo de diferenciação das empresas que você pode ir por um caminho ou por outro, sabendo que cada ponto que você foca, você impacta os outros, né? Então você pode tentar ir para uma redução de custos, e para isso pode ser que você precise impactar seu nível de serviço. E o terceiro pilar é a parte de capital empregado, né? Então seus ativos. Então, pensando numa decisão típica de logística, né, uma das mais importantes que a gente trabalha bastante no Ilus, da decisão de malha logística, a gente tem sempre uma decisão entre uma malha centralizada e uma malha descentralizada, né? E aqui é um clássico que a gente consegue ver os três custos logísticos sendo colocados Na mesma na equação. mesma equação de trade-off. Então, normalmente você tem uma decisão ali, quero estar mais próximo do meu cliente, quero melhorar o nível de serviço. Então, você abre mais centros de distribuição e aí você consegue ter um last mile ali mais próximo do cliente. Mas, para isso, você tem um impacto no seu capital empregado. Você tem tanto impacto na parte de operação de armazenagem, quanto o impacto no seu estoque, né? Você precisa de mais estoque quando você descentraliza para manter o mesmo nível de serviço. A parte de custos, ali depende um pouco da sua operação. Normalmente você tem uma redução de custo quando você descentraliza, caso você tenha uma malha muito fragmentada, mas pode ter um impacto contrário também. Mas o interessante é ver que as decisões não podem ser tomadas cada área da logística isoladamente, né? Tem que ser sempre uma decisão que você olha todos os trade-offs e acha o melhor para a companhia. E até essa análise, né, que você referenciou bem, ela varia de empresa para empresa, né, Rodrigo? Quando é que, em geral, dá exemplos, compartilha com a gente aqui de exemplos de empresas onde a descentralização ela faz sentido e onde também a centralização faz. E aí esse movimento de centralização, o que ele traz a reboque do ponto de vista de transporte, por exemplo? Porque a gente sabe que aí o transporte ele começa a ser um pouco diferencial também. Uhum. É interessante você falar, Mônica, que realmente um tipo de decisão dessa não é uma decisão que funciona para uma empresa, funciona para todas, né? O primeiro passo que a gente tem que tomar para decidir em relação à malha logística e outras grandes decisões da logística é qual é a estratégia, qual é o posicionamento de negócio da empresa. É uma empresa, por exemplo, dar um exemplo aqui da Apple, que quer se diferenciar por serviço, que ela pode e tem, né, o potencial de cobrar mais caro pelo produto, então a parte de custo não é o mais importante para eles, e serviço é o mais importante. Então, para a Apple, se a gente fosse desenhar uma malha logística para a Apple, teria que ser uma malha logística que a disponibilidade e a distância do seu cliente é muito mais importante do que o custo. Então, no caso deles, descentralizar e estar em todos os pontos com estoque, garantir que não vai ter ruptura, até porque a margem é alta e compensa você manter nível de estoque muito alto, é uma estratégia que faz mais sentido. Claro que é necessário fazer
todo o projeto para decidir quais são os locais, a quantidade de locais, mas muito provavelmente uma estratégia de descentralização vai ser mais vencedora. Se a gente for para um outro lado, alguma empresa de commodities, em que o custo é o diferencial, o seu cliente ele compra de você pelo custo e não pelo diferencial do produto, quando a gente está falando de produtos que não tem muita diferenciação, você precisa de uma estratégia em que o mindset de custo é o mais importante, né? O driver de custo vai ser o mais importante, então, possivelmente, você só vai descentralizar se você tiver algum volume suficiente para fazer sentido, né? Alguma parte fracionada que faça sentido você descentralizar e que o custo compense, né? E quando a gente olha custo a custo, cada etapa da logística, né, os três principais, vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Quando a gente vai para o custo de transporte, o que você diria que faz sentido olhar com mais cautela, né, o executivo que cuida do transporte, para que se tenha um custo mais eficiente, né, um transporte eficiente do ponto de vista de custo? Na parte de transporte, a gente pode dividir, né, o transporte em três grandes momentos, né? A gente pode falar um pouco do first mile, né? Então, qual é a primeira perna ali para você abastecer suas instalações, falando, por exemplo, do varejo e mais especificamente do e-commerce, né, que tem crescido muito com o marketplace. Você tem um custo muito alto ali no first mile de você coletar esses produtos, trazer para um ponto, né? Depois você tem o middle mile, que são normalmente onde você consolida as cargas, movimenta as grandes distâncias. Então, nesse momento, o importante vai ser o nível de consolidação e também a utilização de veículos maiores para você conseguir um custo unitário, custo unitário mais baixo possível. E depois você tem um last mile, né? O last mile é a ponta que você atende o cliente final, né? Seu cliente, o consumidor final, que o importante ali normalmente está mais voltado a serviço, né? Como a gente está falando ali de atendimento para o consumidor final, o serviço é mais importante. Então você tem um viés de olhar o custo, mas importante também é o nível de serviço. Então, para cada uma dessas pontas, a gente pode ter estratégias diferentes ali para você olhar. E pensando nos custos de armazenagem, o que você diria que é o mais importante na análise do custo de armazenagem em si, quando a empresa precisa identificar ali o que pode melhorar? Tá. Na parte da armazenagem, a gente tem normalmente duas naturezas de custo, né? A gente tem um custo da instalação, que está mais voltado a que localização você está, né? Qual é o custo de aluguel e os outros custos ali acessórios. E a gente tem a parte de handling, né? Que é a movimentação propriamente dita, né? Mão de obra, equipamentos e muito driveado pela qual tecnologia você está usando, né? Então é importante. E normalmente a relação entre esses dois é uma relação de dois de handling para um de instalação. Então é interessante que normalmente as empresas estão buscando o real por metro quadrado mais baixo, mas a parte de handling pode ser onde tem mais oportunidade, né? Então muitas vezes é importante você adequar qual é o seu perfil de movimentação, né? Se você está falando de uma empresa que movimenta mais full pallet, mais pallet fechado, a gente pode ter um armazém muito mais adensado, né, com estruturas mais adensadas que a gente consegue ter uma movimentação mais eficiente e utilizando menos espaço. Mas se a gente vai para uma movimentação muito mais fracionada, pique unitário, é importante que a gente tenha uma tecnologia para isso ou até os processos voltados para isso, né? Então, picking por zona, para reduzir a movimentação e, consequentemente, a quantidade de pessoas necessárias para a operação. Então, é importante que a gente olhe os dois lados, né? Sempre estar monitorando qual é o custo que você tem na região onde você está, então se o seu custo está competitivo com o mercado, e por outro lado, se sua tecnologia, sua eficiência de movimentação está adequada à realidade da empresa. O terceiro custo é o custo de estoque. O custo de estoque, ele, dependendo do momento, ele fica variando com a armazenagem entre... transporte é 60% e entre estoque e armazenagem ele gira em torno de 40%, onde vai 20% para um lado, 20% para o outro, 30%, enfim, aí depende da conjectura econômica. Como é que as empresas podem trabalhar no estoque para ter uma redução de custo, na sua visão? Primeiro comentando um pouco da posição, né, da relevância do custo de estoque dentro do custo de logístico total, né, depende muito do momento atual do Brasil, né? Se a gente está falando de taxas de juros, de custo de capital muito alto, muitas vezes, mesmo que seu days on hand, né, seus indicadores de quanto de valor em estoque você tem dentro de casa não tenham aumentado, essa importância do custo do estoque, né, o custo desse dinheiro parado, né, do capital empregado, ele fica mais alto, né, e acaba sendo mais importante que a armazenagem. Então, para
para estoque, o que a gente tem importante, né? O principal trade-off do estoque é quanto eu quero ter de nível de serviço, então qual é a minha meta de disponibilidade para os meus clientes, e por outro lado, para isso, eu preciso colocar mais estoque, né? Então, normalmente, quanto mais estoque, mais eu tenho disponibilidade para o meu cliente. E isso de uma forma simplificada, né? Mas muitas vezes o que a gente vê nas empresas é que a cobertura, né, a quantidade de estoque que a empresa tem está no número adequado, mas quando a gente vai olhar por SKU, muitas vezes os SKUs mais importantes, o desbalanceamento é o que pega, né? Normalmente quando a gente faz uma curva ABC para avaliar, né, nos SKUs de curva A é onde o estoque está mais baixo, então são seus SKUs mais importantes. Você deveria ter até um estoque mais alto. Você tem que garantir que você não vai perder, né, não vai dar ruptura. E por outro lado, os de curva C, muitas vezes pelo tamanho do lote, muitas vezes você tem uma venda tão spot, tão baixa desse item, que você mantém um lote mínimo do seu fornecedor e acaba gerando um estoque de mais do que um ano, né? Então é importante a gente olhar para esse estoque, balancear, muitas vezes você questionar quais são os lotes, né? Seu pedido mínimo de compra, para você não gerar um estoque muito alto e tentar aumentar a frequência para que você consiga manter um estoque mais baixo e mesmo assim oferecer o mesmo nível de serviço. E falando em estoque, é interessante também notar, como eu comentei dos trade-offs, né, logísticos, quando a gente tem uma estratégia de descentralização, você passa a ter mais instalações com estoque, e para você manter o mesmo nível de serviço, né, você acaba aumentando o seu estoque. Né? Isso é dado pelo princípio de você, quanto mais você tem pontos de estoque, mais fragmentada a sua demanda está e mais errática fica sua demanda, sua previsão de demanda. Então, você tem que aumentar o estoque de segurança para garantir o mesmo nível de serviço. Então, é importante que, quando tomam a decisão de malha logística, de abrir uma nova instalação, é importante que, além do custo de transporte e armazenagem, que normalmente já são levados em consideração, você também está olhando o impacto do capital imobilizado em estoque e, por fim, uma parte importante no Brasil, né, a parte do tributário também é muito importante nessa decisão. É isso que eu ia começar a perguntar agora para você, né? Quando a gente vai para a logística, enfim, você citou alguns exemplos aqui, né? Então, transporte, a gente tem que pensar em estratégias diferentes a depender do que a gente esteja analisando. Aí, para armazenagem, tem que olhar tanto para o custo de instalação quanto para o custo de handling. Quando vai para o estoque, o posicionamento, se você vai ter mais ou menos centralização. Mas se fosse só isso, talvez não fosse tão desafiador. Aí vamos colocar, então, na receita do bolo aqui, a questão tributária, né? Vamos falar um pouquinho sobre o desafio que a gente tem de colocar o tributário dentro da malha logística e como é que a gente desenrola isso, né? E falar um pouquinho também da reforma que vindo da maneira como está, sem entrar no mérito se ela vai mudar ou não, se ela vai passar ou não, mas qual o impacto que você tem. Então, fala um pouquinho para a gente, na reforma agora, o que muda, né? O principal motivador da mudança para o executivo de logística. O tema do tributário no Brasil é um tema bastante importante, né? Porque o que acontece, né? Normalmente a gente tem os custos logísticos, e foi o que a gente comentou, né? Os trade-offs, eles estão ali, estão dados, são trade-offs que muitas vezes os profissionais, né, os executivos conhecem, então normalmente a gente chega numa decisão, numa malha bastante conhecida, bastante lógica. Mas quando a gente traz o tributário em cima disso, ele muda completamente o jogo, né? Primeiro porque ele tem uma relação de relevância contra a logística muito alta, né, muito desbalanceada, então qualquer ganho no tributário pode trazer uma redução no custo total muito alta. Né? Então a gente temos cases no ILOS em que a gente faz sempre uma rodada somente logística, temos uma malha, quando a gente coloca o tributário muda essa malha e muitas vezes a gente tem um custo logístico que aumenta. O custo logístico ele aumenta, mas o tributário consegue mais do que compensar e trazer uma redução total, né? E aí, falando um pouco do cenário pré-reforma e pós-reforma, né? Pensando no como ela está desenhada atualmente, né? No pré-reforma, o que a gente tem, né? A gente tem uma dinâmica que a arrecadação, a alíquota e a arrecadação depende do estado de origem e não do estado de destino. Então, muitas vezes, se a gente tem uma demanda que está num determinado estado A, se você atender pelo estado B, C ou D, a arrecadação vai uma parte para esses estados. Dado que a arrecadação vai uma parte para esses estados e os estados têm autonomia de definir qual é a alíquota, o que eles fazem, né? É a chamada guerra fiscal. Eles dão um desconto
eles dão um benefício. Ó, se você trouxer instalação, trouxer emprego, trouxer arrecadação para o meu estado, ao invés de você pagar 10, você paga 5. Então, esses 5 fica de benefício para a cadeia e o cliente, muitas vezes, né, a empresa, muitas vezes opta por ir para um estado B, que está mais longe da demanda, né, a demanda está no estado A, para exatamente obter essa vantagem, fiscal. esse benefício fiscal. Então, a guerra fiscal é exatamente isso. Cada estado dando benefício para as empresas para trazer, né, investimentos e geração de emprego para a sua região. A reforma, do jeito que ela está desenhada, independentemente se ela vai realmente passar ou não, ela inverte essa lógica, né? A lógica de uma tributação que hoje é na origem para o destino. E isso traz uma consequência direta para a logística, dado que a malha da maior parte das empresas está ancorada numa questão tributária, né? A nossa pesquisa apontou que de 3 de cada 4 empresas, a malha logística está ancorada numa malha tributária. Então, o que isso muda na hora que a gente inverte essa lógica? Isso, é exatamente isso. O ponto mais importante da reforma atualmente é exatamente essa inversão da lógica, né? Então, como eu tinha comentado, a tributação hoje é definida e a arrecadação vai para o estado de origem. Então, a origem desse atendimento depende, né? Então, os estados têm o poder na mão de dar uma parte dessa arrecadação para trazer a empresa. Quando a gente passa a lógica para o destino, o que vai importar é onde seu cliente final está, onde sua demanda está. Então, como as decisões de malha logística a gente não vai mudar, influenciar a nossa demanda, então, independente de onde esteja, a tributação vai ser a mesma. Então, nesse cenário, a tributação, o custo tributário, ele continua sendo cerca de 10 vezes o tamanho do custo logístico, mas ele deixa de ser diferencial. Quando eu digo deixa de ser diferencial, em relação às suas decisões de malha. Então, se você decide colocar um CD em Minas Gerais, ou São Paulo, ou Espírito Santo, seu custo tributário vai ser o mesmo. Por quê? Porque sua demanda continua nos mesmos locais. Então, ele continua sendo muito relevante, mas a relevância para tomada de decisão em relação à sua malha, ela deixa de existir. Então, você passa a olhar somente logística. E aí, quando você olha somente logística, né, qual é a principal mudança, né, o efeito imediato que a gente espera, né? A gente espera que a malha logística que eu tinha comentado anterior, né, que olhando só logística aponta para um caminho, ele passe a ser a recomendação, né? E normalmente, falando também de nível de serviço, a gente tem um posicionamento, né, mais perto do mercado consumidor, né? Então, a gente vai observar, né, a gente espera observar nos próximos anos, né, em sendo aprovada e sendo implementada, uma migração, né, principalmente os novos investimentos, mais próximos do mercado consumidor. Significa uma rede com nível de serviço mais aderente, né, ao que o consumidor espera em última instância, certo? Exato. Então, a gente vai ter um incentivo de que estar próximo não só traz um ganho logístico de você estar próximo do cliente, você conseguir reduzir seu last mile, mas também o seu nível de serviço ser elevado sem uma outra força puxando para algum local, às vezes mais distante, né, onerando o custo logístico. Bom, acho que é isso, né, Rodrigo? Falamos de todos os pontos com relação a custo, da parte logística, né, o transporte, o estoque, a armazenagem, uma pitada do tributário, que na nossa vida está sempre presente, né, quando a gente olha essa questão de malha. Tem alguma consideração final que você queira fazer? Foi um prazer conversar com todo mundo, conversar com você, Mônica, e aproveito para convidar o público, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais, a gente tem um curso de custos logísticos e todo mundo está convidado aí para participar. Venham, porque aí tudo isso que a gente detalhou aqui será dado com mais intensidade. Bom, obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado.